Minutos de sabiduría. Por Torres Pastorino. No cedas a la antipatía y a la impaciencia. No permitas que la envidia, la malicia, los deseos de venganza o el resentimiento tengan espacio en tu mente. Cultiva la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor para todas las criaturas. En el centenario de Francisco Cándido Xavier, Marlene Nobre nos va a hablar del ejemplo de vida, las contribuciones de su obra psicográfica, y recordemos que Marlene Nobre es médica, ginecóloga, jubilada, especialista en prevención del cáncer de útero, practicó en los servicios del profesor Medina, Hospital de la Clínica de Sao Paulo, del profesor Raúl Palmer, Hospital Broca, del Laboratorio de Anatomía Patológica del profesor Jean de Cruz, Hospital Boicacicul, ambos en París. Fue directora del puesto de asistencia médica Barcia do Cosmo, del INAMS de São Paulo, y actualmente preside la Asociación Médico Espírita de Brasil y la Internacional. Marlene Nobre es editora responsable del diario Fola Espírita y directora de la guardería Lar do Alvorecer en Diadema, São Paulo. Marlene Nobre escribió los libros La obsesión y sus máscaras, Nuestra vida en el más allá, El clamor de la vida, El alma de la materia, La vida contra el aborto, El don de la mediunidad, El pase como cura magnética, y organizó lecciones de sabiduría, entrevistas del medium Chico Xavier, con quien trabajó desde 1959 a 1962. Marlene Nobre participa del programa semanal Diálogos Médicos de Radio Boa Nova y del Portal de Luz de la televisión Alberta. Es conferenciante y organizadora de varios congresos nacionales e internacionales. La vamos a recibir con un aplauso porque es una compañera y trabajadora entrañable. Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría hablar en español, pero la organización me ha pedido de hablar en portugués. Por isso, vou falar em português, embora tenha preparado tudo para falar em espanhol. Eu vou lhes contar uma história de amor. É uma história de amor extraordinária, de um espírito que amou, que ama e que amou até dar o sangue e a vida por amor. Eu vou lhes falar da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier para todos. A minha tese é que nós não podemos separar o homem, o ser humano, da sua obra. Seria impossível para mim analisar a obra recebida por Chico Xavier sem que eu me referisse ao exemplo que ele foi, à vida que ele teve. Assim, vou lhes dizer a respeito da sua vida algumas pinceladas sobre essa vida e, obviamente, se der tempo, algo sobre a obra.
Esta é a visão aérea de Pedro Leopoldo, a cidade onde nasceu Chico Xavier. Esta imagem é de 1958, quando o médium deixou a sua terra natal. Não há a possibilidade. Estas duas fotos são de Pedro Leopoldo nos anos 30. Essas fotos que estou passando agora. No alto, nós temos a casinha humilde, onde nasceu Chico Xavier. E no quadro abaixo, vocês podem ver que a rua São Sebastião, onde estava localizada a humilde casa que não mais existe, esta rua São Sebastião é perpendicular à Igreja Matriz, onde está a rua principal da cidade. Pode-se ver ao fundo desta primeira foto as mangueiras, embaixo das quais Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, lavava a roupa de toda a família. As mangueiras ainda estão lá. Esta foto é de Maria Cândido Xavier Bita, a irmã de Chico Xavier. Quando entrevistei Dona Carmelita Pereira, ela nos disse que a mãe de Chico Xavier era muito parecida com Maria Cândido Xavier. E este é o único depoimento que nós temos sobre os traços fisionômicos de Dona Maria de Deus, que é a mãe de Chico Xavier. Aqui nós o temos com João Cândido, seu pai. João Cândido trabalhava na fábrica de tecidos, mas sobreviveu à custa da venda de bilhetes de loteria o restante da sua vida. João Cândido adorava serenatas. Ele tinha o temperamento de artista, gostava do pinho, da viola. Ele tocava, sua filha tocava também, e Chico Xavier, juntamente com a amiga Florisbela Pereira, cantavam nas madrugadas após a ceia de Natal, percorrendo as ruas de Pedro Leopoldo. Era assim que João Cândido gostava de ter à sua volta a sua família. É interessante porque dizem que a voz suave de Chico Xavier ajudou a João Cândido a conquistar sua segunda esposa, Cidália. Aos 4 anos, iniciou-se a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A família havia ido à igreja de Matozinhos para a missa de domingo, como é natural na religião católica. Eram 11 quilômetros que eles fizeram a pé. Durante o trajeto, Chico Xavier e a sua família, pais e irmãos, tomaram chuva. Ao chegar em casa, Dona Maria João de Deus, cujo verdadeiro nome é Maria São João de Deus, soubemos isso através da certidão de nascimento de Chico Xavier. Dona Maria João de Deus trocou o filho, porque tinha medo que ele ficasse doente.
Trocou a roupa e eles foram para a cozinha. Chico tinha 4 anos e meio. No momento, João Cândido começou a falar sobre uma vizinha que tinha tido um aborto. Chico ouviu uma voz e começou a repetir: creio que você, naturalmente, não está bem informado sobre o caso. O que houve foi um problema de fixação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu uma posição ectópica. Nesse momento, espantado, surpreso, João Cândido disse a Maria, sua mulher: Maria, trocaram esse menino, não é o nosso filho. Trocaram esse filho na igreja? Não, João, é o Chico. Não, Maria, não é. O que é que esse menino está falando? E aí perguntou para ele: mas o que é fixação? O que é ectópica? O que é ovo? E o filho, naturalmente, não soube responder, porque era um espírito que havia respondido a seu pai. Essa lembrança, Chico Xavier, que estava muito, muito presente na sua vida de adulto, ele transmitiu ao Dr. Elias Barbosa quando deu a ele uma série de depoimentos que está num livro extraordinário chamado Presença de Chico Xavier. Ele ficou órfão aos 5 anos e sua mãe, um dia antes da desencarnação, entregou os 9 filhos a amigos e conhecidos e entregou Chico para a madrinha. Aqui é um trecho do filme Chico Xavier. A madrinha está ao lado do menino. E Chico ficou desesperado: mamãe, você está me entregando para os outros? E ela disse: não, meu filho, eu preciso ir ao hospital, mas não creia que a sua mãe morreu. Eu não vou morrer, eu voltarei. E um dia eu vou te buscar. Se eu não puder fazer isso pessoalmente, eu envio uma moça que vai trazê-lo, então, para o lar novamente. E Chico, então, passou a viver na casa da madrinha e os maus tratos foram enormes. Várias surras por dia. Os garfos penetraram o seu abdômen e eram colocados pela madrinha, e ela cobria o corpo do garoto com um camisão, a fim de que as pessoas não vissem, e ele ficava com esses garfos o dia todo, que mais tarde lhe renderam 3 cirurgias de hérnia, quando ele estava adulto, quando ele ficou adulto. Foram dias de muito sofrimento, e ele teve um amparo da mãe, que lhe aparecia por entre as bananeiras no fundo do quintal, dizendo a ele que tivesse paciência e que perdoasse sua madrinha, que não a tivesse como sendo inimiga, mas que a perdoasse. Finalmente, o socorro veio 2 anos e 2 meses depois, quando seu pai, João Cândido, casou-se com Cidália Batista, e todos foram viver, a pedido da própria Cidália, os 9 filhos de Maria João de Deus foram morar em sua casa, em seu novo lar, e Chico, naturalmente, foi com eles. As lutas continuaram porque, muito católico, educado na religião católica, ele via os espíritos, e principalmente quando nas missas, muito cedo, as pessoas iam até lá
via Santa Teresinha de Lisieux oferecer rosas aos crentes, àqueles que iam às missas muito cedo. E muitas vezes ele via as hóstias iluminadas, porque os espíritos colocavam os eflúvios benéficos da espiritualidade. Mas, ao lado das visões lindas que ele tinha, obviamente, ele tinha também os perseguidores desencarnados, e os espíritos lhe causavam muita aspereza de vida, muita dificuldade, e ele não sabia explicar, porque, na verdade, ele acabou tendo muito mais medo dos encarnados do que dos desencarnados. Porque se ele falasse que ele via os espíritos, logo vinham lhe dizer que ele estava possuído do demônio, e então ele sofria muito. Foi por isso que o padre Sebastião Scarzelli, que se vê na foto, ele o tomou como sendo seu confessor e aplicava pesadas penas ao garoto quando ele contava as suas visões. Ele tinha que fazer preces, milhares de preces repetidas, e muitas vezes ele dormia cansado, não é, de tanto rezar. Até que um dia o próprio padre Sebastião Scarzelli aconselhou-o a trabalhar, a fim de que ele pudesse, talvez, aplicar a mente em outra coisa, safando-se, então, dessas visões. No grupo escolar São José, à época de Chico, ele escrevia as redações, muitas vezes orientado por espíritos, e que lhe ditavam belas exortações, ou então descrições maravilhosas. E ele sempre tinha, dentro da sala de aula, os próprios coleguinhas, né, a lhe dizerem que ele não estava, que ele deveria ter o diabo no corpo ou algo assim. Mas o fato é que ele teve até uma menção honrosa, recebeu um prêmio como menção honrosa do Estado de Minas Gerais. O seu primeiro trabalho foi aos 8 anos e meio, na fábrica de tecidos que se instalara em Pedro Leopoldo. Seu pai trabalhava ali, alguns amigos e ele mesmo. Eu tive a oportunidade de entrevistar Alfredo Santana, seu chefe de serviço na fábrica de tecidos. E Alfredo Santana disse que muitas vezes viu Chico deitar-se em meio aos fios, todo coberto de fios, cansadíssimo, às 11 horas da noite. Um menino, não é, passando por provações tão grandes e que teve seus pulmões afetados, né, por pneumoconiose a partir do momento em que ele passou a respirar os fios de lã. Em 1927, sua irmã, Maria Pena Xavier, teve distúrbios de comportamento que os médicos não souberam tratar, não conseguiram resolver. E eles foram levados ao casal, Carmen e Perácio, e eles conseguiram levar a menina para a fazenda, e durante 2 meses ela foi tratada e, finalmente, ela encontrou a cura. A partir desse momento, Chico Xavier torna-se espírita e funda, com seu irmão José e alguns amigos, o Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em 21 de junho de 1927. À direita, vocês podem ver o Luiz Gonzaga hoje, porque depois desta primeira sede que está à esquerda, várias outras foram sedes do próprio Centro Espírita, até que se construiu a definitiva, que podemos ver
à direita da foto, e no mesmo lugar onde nasceu Chico Xavier. A primeira mensagem foi em 8 de julho de 1927 e foi assinada por um espírito amigo. Nas primeiras reuniões já havia a presença de Emmanuel, mas ele não era ainda conhecido. O guia espiritual não era conhecido diretamente por Chico Xavier. Vemo-lo aí em um dos quadros maravilhosos que Oceano Vieira me emprestou para recordar esses primeiros tempos, porque constituem o acervo de Oceano a respeito da vida do Chico. 40 dias depois da primeira mensagem, aparece a ele, no seu quarto humilde de Pedro Leopoldo, um espírito iluminado que lhe disse chamar-se Isabel de Aragão e que ele não conhecia de modo algum. Mais tarde, ele teve uma explicação do bispo de Compostela, que lhe explicou quem era Isabel de Aragão. E ela então lhe disse que ele precisaria distribuir os pães nas ruas para as pessoas que fossem carentes, que tivessem dificuldade, e que ele deveria então sair para entregar esses pães. Aqui nós temos o leito humilde onde Chico Xavier dormia. À direita vocês podem ver as casas de Pedro Leopoldo, que ele visitava levando os pães, levando principalmente o consolo. Há uma história muito linda de Valéria, que eu não tenho tempo para contar aqui, entre muitas outras, mas Chico Xavier sempre se desdobrou, principalmente nesse lado humanitário. A caridade esteve sempre presente em sua vida. Aqui nós vemos à direita, sentadinha, Dona Joaninha Gomes, que me toca profundamente ao coração ao lembrar que Chico Xavier falava sobre ela para nós. Sua primeira companheirinha do grupo do Centro Espírita, Luiz Gonzaga, e à esquerda, o Chico mais jovem, na visita ao açude. Pois bem, eles iam orar nos domingos, junto ao açude, uma pequena represa, nos arredores de Pedro Leopoldo. E foi ali, junto a essa pequena represa, que apareceu-lhe em 1931 o seu guia e protetor, Emmanuel, dizendo principalmente a ele que iriam iniciar um trabalho de muita disciplina e, sobretudo, de muita dedicação à doutrina de Allan Kardec. E se ele estivesse em um ponto errado quanto a essa doutrina, que ele deveria abandoná-lo e seguir com Kardec. Em 1932, ele recebe a sua primeira obra, Parnaso de Além Túmulo, que tem poetas portugueses e brasileiros, e abalou a estrutura da Academia Brasileira de Letras no Brasil, porque aquele jovem, né, caixeiro da casa de José Felizardo Sobrinho, aquele que fizera só o curso primário, trazia poesias do mais fino lavor, apresentando-se modestamente nas páginas do Parnaso. E também, na década de 30, entre outros livros, recebeu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O fato é que, nessa década, 1930, seu pai caiu muito enfermo. Tinha acabado de sair Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vendia muito. Foi um livro bastante prestigiado pelo movimento espírita brasileiro. E, com a enfermidade de seu pai,
eram necessários remédios caríssimos, uma injeção, né, que ele tomava correspondia aos gastos do armazém de um mês inteiro da sua família. E realmente seu pai começou a fazer um pouco de pressão sobre ele, dizendo: meu filho, por que você não pode tirar um pouco desse dinheiro dos livros para você? Se nós somos mais pobres que os mais pobres aos quais você dedica esse livro. Nós estamos em penúria, meu filho. E aí Chico, resolutamente, embora com pena do pai, disse: papai, esses livros não são meus. Eles devem ser destinados àquilo que o mundo espiritual deseja, aos mais carentes. Eles não me pertencem. Não apenas o problema do seu pai, mas a morte do seu irmão José, que havia ficado de 1927 a 1938 junto dele. Era o companheiro inseparável das reuniões do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E José morre de um acidente vascular cerebral. Chico está sozinho, sozinho, sozinho mesmo, e faz suas preces sozinho e suas leituras no Centro Espírita Luiz Gonzaga sem ninguém. Mas ficara-lhe um sobrinho, filho de José, Emmanuel Luiz, que tinha 80 ataques epiléticos por dia. E sua mãe, a mãe de Emmanuel Luiz, foi internada em um hospital psiquiátrico. Chico assume a responsabilidade do sobrinho, além dos outros, e o coloca em seu próprio quarto e cuida dele. Mais tarde, ele me revelou que era Fouquier Tinville, da Revolução Francesa, que vinha para um resgate dolorosíssimo, e que depois se libertou, graças a Deus, depois desta encarnação. Esta é a família de João Cândido, que Francisco Cândido Xavier chamou a si e que tinha que cuidar ao longo da sua vida em Pedro Leopoldo e que consumia tudo aquilo que os parcos dividendos que ele recebia da sua tarefa em vários locais. Aqui é bom lembrar que ele trabalhou na fábrica de tecidos, trabalhou no bar do Dove, trabalhou também como caixeiro, como vendedor do pequeno armazém José Felizardo Sobrinho, e, finalmente, ele encontrou a paz no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, na Fazenda Modelo. Em 1944, ele pagou um alto preço pelo livro Nosso Lar. Surgiu o caso Humberto de Campos. Sim, porque a família reivindicava os direitos autorais do grande literato que foi Humberto de Campos e que já escrevia inúmeros livros através de Chico. Esses livros nos mostram o quanto foi a luta, principalmente da Federação Espírita Brasileira, mas mais ainda do próprio médium, que sentiu o peso deste processo. Finalmente, em 1959, ele se muda para Uberaba. Aqui nós vemos a Comunhão Espírita Cristã nascendo, ela está sendo construída. Eu estou à direita, vocês não vão me encontrar, porque eu sou bem menor do que estou hoje. Então, à direita da foto, e juntamente com Chico e Valdo, nós iniciamos com eles as tarefas em Uberaba. Aqui ele continua na cidade uberabense com o seu compromisso com Isabel de Aragão, quando
distribui tudo aquilo que lhe é encaminhado por donativos para os carentes. E essa distribuição ele faz a vida toda, frequentemente, inclusive no bairro do Pássaro Preto, que é, até hoje, a sede de distribuição do Grupo Espírita da Prece. Ele participou de um programa admirável, Pinga Fogo, da TV Tupi, em 2 vezes, em julho e em dezembro, em 1971. E foi de tamanha audiência e tamanha repercussão que ele dividiu o movimento espírita em 2 etapas, antes e depois do Pinga Fogo. Ele continua a receber as mensagens e agora ele está com ordem de Emmanuel, 40 anos depois que ele iniciou a mediunidade, portanto, 1967, ele está com a ordem de seu guia espiritual para começar a receber as cartas psicografadas pelos entes queridos, já que é preciso que a mediunidade esteja bastante tarimbada e principalmente muito trabalhada, a fim de que essas cartas não tenham praticamente nada de interferência do médium. Nós tivemos a oportunidade de realizar, juntamente com meu irmão Paulo Rossi Severino, o livro A Vida Triunfa. O Paulo, meu irmão, realizou, está aqui sendo entrevistado pelo programa Globo Repórter da TV Tupi. Ele realizou 160 questionários, pesquisas com famílias que receberam mensagens. Cada uma dessas entrevistas durava 3 horas e pouco, e ele teve a oportunidade de recolher dados muitíssimo interessantes que nós colocamos no computador e obtivemos, assim, esses dados de uma forma bastante explícita, principalmente de 45 casos de comunicação. É assim que nós, entre outros assuntos, perguntávamos se havia descrição de morte na mensagem. Em 75% houve essa descrição. E qual a causa da morte? Morte acidental em 73%, morte natural 18%, 1 assassinato e 2 suicídios. Aqui nós vemos 12 modalidades de mortes descritas em 45 mensagens. Morte por automóvel, por atropelamento, por motocicleta, por queda, por afogamento, por fogo, por bicicleta, por substância tóxica, por arma de fogo, pelo acidente ferroviário, por avião e por impacto de objeto. É humanamente impossível alguém registrar algo com tanta clareza e com tanta certeza de 12 casos de mortes, principalmente por acidente. Realmente algo incrível. Aqui nós vemos a assinatura igual de Maurício Garcês Henrique, que veio inocentar o seu amigo, né, e que estava sendo acusado de sua morte. Chico apresenta esta assinatura à esquerda, quer dizer, o próprio espírito assinou, e à direita nós temos a carteira de identidade para nos mostrar a enorme semelhança entre as 2 assinaturas. Houve erros na mensagem, 100% disseram os próprios familiares que não houve erro nas mensagens, 100% de acerto.
casos interessantes recolhidos nessa fase. Nós vamos relembrar o caso descrito por Jair presente à sua irmã, Sueli. Na carta, Elia Mana assumiu o paletó de madeira, é uma expressão usada no Brasil, morreu, Irineu Leite da Silva, que foi enterrado no cemitério Flamboyant, em Campinas. Como meu irmão não tinha condições de ir a Campinas naquela época, foi ajudado por Sueli na procura dos dados. Quando ela chegou no cemitério Flamboyant, nós temos 3 cemitérios em Campinas, ela procurou o senhor Renato Mandiaterra, que era administrador do cemitério. Ele procurou na lista e diz: aqui não tem ninguém com esse nome, Irineu Leite da Silva. Bem, Sueli disse: mas as cartas de Chico não erram, então eu vou procurar mais. Foi até o Correio Popular, que é um jornal de Campinas, e viu lá, no dia que foi registrado para o seu irmão, Jair presente, o dia certo, e estava registrado no jornal que Irineu Leite da Silva havia morrido e sido enterrado no cemitério Flamboyant, em Campinas. Ela voltou ao cemitério e disse ao seu Renato que não haveria possibilidade de haver erro, porque o próprio jornal o confirmara. Quando o senhor Renato passou em revista todos os nomes, ele percebeu que Irineu Leite da Silva havia sido registrado como Pirineu Leite da Silva. A mediunidade de Chico Xavier corrigiu o cemitério. Nós temos inúmeros casos, como não vai dar tempo, eu apenas relaciono, né? São acidentes 12, enfermidades 6, assassinatos 3, suicídio 1. Paulo Eduardo Teixeira da Silva conta a seus pais que a morte foi acidental e não por suicídio, como havia concluído a Academia Militar de Pirassununga. Alain Charles Padovani faleceu sem que se soubesse o que havia dado a parada cardíaca. Ele escreve aos pais que realmente encheram um lenço de benzina e absorveram. Carlos Teles Sobral Júnior foi dado como suicida pela polícia portuguesa, mas ele disse aos seus pais, através de Chico, que foi assassinado e contou quais as circunstâncias e pediu aos pais que não levantassem novamente o caso, porque o culpado era ele. Heitor Furtado, deputado federal em campanha política, morreu no seu próprio carro, vítima de um disparo de um policial. Seu pai, Alencar Furtado, procurou Chico Xavier para saber se era um crime político. 40 dias depois de sua desencarnação, Heitor Furtado diz ao seu pai: não vi nenhuma intenção por trás do olhar daquele jovem policial. Isto, com a continuidade da mensagem, seu pai percebeu que não havia crime político a ser considerado e deixou de atuar, colocando mais um promotor, mais um advogado para conseguir uma pena maior para o policial. Roberto Muscat apresentou aos seus pais
expressões em hebreu, expressões israelitas, que Chico não conseguia ler e que teve que ter o auxílio do Dr. Davi Muscati, o pai de Roberto. A dona Hilda Mascaro Saulo, que enviou ao filho uma pequena carta em italiano e que desencarnara na Itália sem possibilidade de rever o filho. Enfim, foram muitos os casos e nós procuramos colocá-los dentro de um tempo exequível por aqui. Em 1981, trabalhamos em favor do Prêmio Nobel da Paz para Chico Xavier, em 1981. O meu marido, Freitas Nobre, foi o presidente da comissão. Trabalharam conosco Divaldo Pereira Franco e também nosso amigo da Rede Globo, Vanucci. Nós tivemos muito mais de 4 milhões de assinaturas do Brasil inteiro, favor. Meu marido levou quilos e quilos para Oslo, na Noruega, e fizemos álbuns muito bem confeccionados, com 2.000 obras de caridade que nasceram sob a influência direta de Chico Xavier, sem contar a influência da obra em si mesma. Houve um caráter consolador da mediunidade, que está todo embasado no que mandamos para Oslo, para pedir essa láurea, esse prêmio. Ele não o recebeu. Chico Xavier, a sua personalidade, o seu trabalho, ele não está ao gosto daquilo que é julgado politicamente correto, mas, sem dúvida, a láurea muito maior que a do Prêmio Nobel, ele deve ter recebido do coração de Jesus. E esse caráter consolador da doutrina é que foi sentido também através de um livro que nós conseguimos fazer em 5 idiomas para mandar para Oslo e que foi distribuído para todas as bibliotecas do mundo, contendo, até aquela data, 180 obras psicografadas por Chico Xavier. O movimento da imprensa foi muito grande, então os benefícios para a doutrina foram também muito oportunos e necessários naquele momento. Agora vou lhes falar rapidamente sobre a contribuição de Chico Xavier na questão das revelações espirituais. Não vou me deter com muitos detalhes, mas comecemos pela glândula pineal. Em 1945, no livro Missionários da Luz, o espírito Alexandre nos diz que a pineal governa o mundo das emoções, controla todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas, é fonte de criação das mais importantes, é a glândula da vida mental. Somente em 1958 é que Aaron Lerner e colaboradores da Universidade de Yale descobriram a melatonina, um hormônio próprio da pineal. A partir daí, os laboratórios do mundo todo passaram a considerá-la não como um órgão vestigial, rudimentar, mas algo que permanece vivo e atuante em nosso organismo. No livro No Mundo Maior,
nós temos a revelação científica dos 3 cérebros. O cérebro inicial, chamado de subconsciente, onde estão os hábitos e os automatismos, o córtex motor, o consciente, e que nos diz sobre o momento atual, o esforço e a vontade, e os lobos frontais, onde está o superconsciente, o futuro da raça, o ideal e a meta superior. A doutora Vanessa Anceloni nos falou com muita propriedade sobre as pesquisas de Andrew Newberg. E nós tivemos oportunidade de ver que, no momento de meditação, são os lobos frontais que são acionados por aqueles que estão neste estado. O que vem a indicar, sem dúvida nenhuma, não é, uma possibilidade enorme de nós entrarmos em contato com a espiritualidade superior através dos lobos frontais. Mais que isso, não é? Vem demonstrar que uma revelação de 1947 é bastante atual nos dias de hoje. A consciência, o pensamento e a física quântica. Nós temos que, em 1989, saiu o livro The Emperor's New Mind, em que Roger Penrose, um dos maiores matemáticos da atualidade da Universidade de Oxford, nos apresenta algo muitíssimo interessante para nós que cremos na espiritualidade. Os computadores não processam significado. A partir do teorema de Gödel, ele monta toda a sua explicação, que até hoje não teve contraditório. O professor Amit Goswami retoma essa mesma tese no seu livro O Universo Autoconsciente, mas não apenas nesse livro, igualmente no Médico Quântico, mostrando as possibilidades da consciência. Chama o Dr. Amit Goswami consciência aquilo que chamamos alma, que está fora da matéria. Ela é imaterial. Então, diz ele que ninguém contestou a tese de Penrose de dizer que os computadores não podem processar significado, que o significado está fora da matéria. André Luiz fala sobre as mitocôndrias, dizendo que ela, na verdade, tem inúmeras funções no organismo, não apenas aquelas que conhecemos do ciclo de Krebs, a respeito do oxigênio no organismo e da produção de triptofano, substância necessária para dar força ao organismo, mas, igualmente, ela está ligada à produção de ectoplasma e, assim sendo, como ligada ao processo, à criação de ectoplasma, naturalmente está ligada ao processo de interrupção da vida, quer dizer, à morte física. E isto, muito recentemente, foi nos trazido por Guido Kremer, do Centre National de la Recherche Scientifique, em 1996, em Villejuif, na França, quando ele descobriu que a diminuição do potencial mitocôndrico transmembrânico é que levaria à apoptose ou ao início da morte celular. Sempre lembrando que as mitocôndrias têm genes também e que esses genes devem estar muitíssimo ligados à interrupção da vida, não é? ao processo vital do nosso organismo. Não vai ter tempo. Os lóbulos frontais são regiões, então,
mais elevadas do ser. Existe, para quem desejar depois saber, uma pesquisa do Dr. Jorge Moll, indicando, então, que o córtex pré-frontal está ligado a valores e sentimentos morais elevados, mais uma vez confirmando André Luiz. Alguns apontamentos que eu coloquei, para quem quiser tomar nota e procurar na obra de André Luiz e Emmanuel: a demência senil, em 1947, a fonoaudiologia, em 1954, a esquizofrenia, em 1947, a teoria de Darwin, analisada de 1947 a 1958, as etiopatogenias e corpos sutis, de 1943 a 1958, a Constituição do Ser Humano, de 1943 a 1958, a ligação entre câncer e depressão, em 1958, e a quinta força da natureza prevista por Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em 1958. Meus amigos, Chico Xavier veio para lavar os pés das criaturas humanas. Ele veio para demonstrar que só pelo amor vale a vida. Ele veio para viver o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou de lado qualquer pretensão intelectual. Amava a literatura. Amava os versos, as belezas da vida, mas nunca pôde se dedicar aos estudos, porque teve que trabalhar muito cedo. Em Pedro Leopoldo não havia biblioteca, e ele teve que, aos seus cuidados, uma família inteira. Certa vez, eu disse a ele: mas você está tão cansado, Chico. E ele disse: minha filha, eu não posso deixar de atender. Eu tenho que trabalhar. Emmanuel me diz que aqui vêm muitas mulheres à beira do suicídio. E se eu não atender, elas poderão se suicidar. Eu não tenho esse direito. Eu nunca mais falei nada. Ele repetia muito para nós algo que eu não pude trazer aqui. Eu trouxe dados, talvez frios, não sei. Mas o que poderia preencher essa palestra seria a bondade, que eu não pude expressar completamente, a generosidade dentro de uma alma alegre, muito alegre, que nos ensinou a sermos felizes na adversidade. Mas fica dele aquele preenchimento tão grande de bondade em nossos corações. Eu contei isso no Brasil, mas acho que preenche bem o que eu quero dizer, porque ele havia colocado, ele dito, quando um jornalista perguntou para ele se ele tivesse algum poder, o que ele gostaria de fazer. Ele disse: quem sou eu? Eu sou erva, eu sou relva. Relva, morre uma, nasce outra. Não, mas se o senhor tivesse possibilidade de pedir, o que o senhor pediria? Eu pediria a frase inesquecível de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, colocada em cada entrada da cidade, em cada grande avenida, em cada setor da vida pública.
E ele foi isso, foi uma doação permanente. Porque eu acho que a maior caridade, o maior amor que nós podemos falar numa palestra é o exemplo vivo. E eu termino lembrando aquele menino que gritou. Chico Xavier descia para Uberaba para levar cartas ao correio. E o menino gritava, tio Chico, tio Chico. E o condutor do ônibus parou e Chico disse, meu amigo, pode tocar, eu vou esperar essa criança. E o menino vem correndo em desabalada carreira, ele é carente, ele tem os pés muito sujos, ele está com uma roupa muito, muito pobre, e ele se joga nos braços do Chico e diz, tio Chico, eu só queria lhe dar um abraço. Esse é Chico Xavier. Obrigada.